No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. CPI da pandemia pedirá indiciamento do presidente Jair Bolsonaro pelos crimes de curandeirismo, charlatanismo e propaganda enganosa. Bolsonaro volta a atacar Tribunal Superior Eleitoral após Câmara enterrar PEC do voto impresso e diz que eleições de 2022 não serão confiáveis. Petrobras eleva mais uma vez preço da gasolina a partir desta quinta-feira. Câmara dos Deputados aprova a cassação do mandato da deputada Flor de Lis, acusada de participar do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo. Essas e outras notícias já edição desta quinta-feira, 12 de agosto do ano de 2021, do programa Faixa Livre. Comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Aquele espetáculo deprimente e intimidador protagonizado pelas Forças Armadas e pelo presidente Jair Bolsonaro na última terça-feira, quando veículos de guerra desfilaram na esplanada dos ministérios no dia da discussão a respeito da PEC do voto impresso na Câmara, segue repercutindo. O jornalista Bernardo Melo Franco, em sua coluna ontem no jornal O Globo, comentou os efeitos desse episódio em um texto que tem o título Blindados e Bananas. Jair Bolsonaro promoveu um desfile de blindados para intimidar o Congresso. O plano não saiu bem como ele esperava. Os parlamentares rechaçaram a pressão e sepultaram a farsa do voto impresso. A parada fora de época virou alvo de chacota nas redes. A encenação foi um fiasco instantâneo. Autoridades de outros poderes recusaram o papel de figurantes e o presidente despontou na rampa com os comandantes militares e os sabujos de sempre. Na praça, um punhado de fanáticos urrava por golpe e ditadura. O cortejo foi idealizado pelo comandante da Marinha, Almir Garnier. Ele sugeriu transformar um exercício de rotina, realizado anualmente, num teatro para bajular o capitão. Questionado sobre a provocação à Câmara, o almirante alegou uma, abre aspas, coincidência imprevisível, fecha aspas, de datas. Para dizer isso, seria melhor fingir que perdeu a voz. Em vez de exibir força, Bolsonaro escancarou sua fraqueza. É um presidente impopular que apela à farda para camuflar o isolamento. Para as Forças Armadas, foi mais um espetáculo desmoralizante. Pela submissão aos caprichos do chefe supremo e pelo fumacê dos veículos mal regulados. Enquanto os tanques deslizavam na esplanada, a CPI ouvia mais um militar metido no rolo das vacinas. O tenente-coronel Elcio Bruno se revelou um típico bolsonarista de internet. Nas redes divulgava notícias falsas e atacava as instituições. No Senado, adotou um tom humilde e invocou o nome de Deus. O coronel é uma caricatura da tropa que bajula o capitão. Foi para a reserva aos 42 anos, recebe aposentadoria de R$23 mil mensais e ainda tenta morder contratos públicos como consultor de defesa. Sua devoção política confunde-se com o apetite por boquinhas e privilégios. A tanqueata não produziu um golpe, mas avacalhou um pouco mais a imagem do país.
O jornal argentino Clarín destacou os reiterados ataques à democracia e o britânico The Guardian citou a expressão República de Bananas. Todo homem público, além de cumprir suas obrigações constitucionais, deveria ter medo do ridículo, disse o senador Omar Aziz. Mais um aviso que Bolsonaro não deverá ouvir. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o professor do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano Regional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, ex-presidente da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional, Carlos Weiner. Carlos Weiner, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todas e todos os ouvintes do Faixa Livre. É sempre um prazer e uma alegria conversar com vocês. Professor Weiner, muito obrigado por o senhor estar aqui novamente conosco no Faixa Livre. Professor, o senhor tem sido um crítico contundente da atual reitoria da Universidade Federal do Rio de Janeiro, citando alguns episódios que o senhor classifica como autoritários, inclusive por decisões relacionadas ao Hospital Universitário Clementino Fraga, como na visita do ministro da Saúde Marcelo Queiroga à unidade no mês passado. A professora Denise Pires de Carvalho, reitora da instituição, afirmou à época que o tal encontro se dava, abre aspas, para reforçar os laços entre a UFRJ e as diferentes esferas do governo, a fim de fortalecer a saúde pública no Brasil, fecha aspas. Recentemente, a reitoria aprovou a retomada da discussão da adesão da UFRJ à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, uma empresa pública de direito privado vinculada ao Ministério da Saúde. Eu gostaria que o senhor começasse, professor Weiner, analisando justamente esse episódio da adesão da UFRJ a essa empresa, explicando com mais detalhes o que acontece nesse episódio. O que ele representa? Quais interesses estariam envolvidos nesse entendimento, na sua opinião? Em primeiro lugar, eu quero dizer que não sou um crítico contundente da reitoria. Sou crítico, sim, de um certo número de políticas, posições, propostas e ações da atual gestão, encabeçada pela reitora professora Denise Carvalho e pelo vice-reitor Carlos Frederico Leão Rocha. Por exemplo, no caso que você citou,
A reitora declarou que estava recebendo o ministro da Saúde de Bolsonaro para, abre aspas, reforçar os laços entre a UFRJ e diferentes setores do governo, a fim de fortalecer a saúde pública no Brasil, fecha aspas. Ora, o dicionário Aurélio informa que laço quer dizer relação que se estabelece com outrem, aliança, aquilo que prende, que tira liberdade, prisão, fecha aspas. E o WAIS é mais claro, pacto entre indivíduos, partidos, povos ou governos para determinada finalidade, aliança, vínculo, união. A reitora está fazendo uma aliança ou pacto em defesa da saúde pública com o Ministério de Bolsonaro, que por omissão ou ação, como vem demonstrando a CPI do Senado, contribuiu para a promoção da morte? Isso é inaceitável. Que tenha relações protocolares impostas pela institucionalidade, tudo bem, mas não mais que isso. Laços, alianças, pactos com este governo são inaceitáveis, e disso eu sou crítico. Coincidentemente ou não, pouco tempo depois, a Faculdade de Medicina solicita a reabertura da discussão sobre uma possível adesão da UFRJ à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER. Há cerca de 4 anos isso foi discutido na UFRJ e a proposta não avançou. Por que reabrir agora? Por causa dos novos laços? A reitora declara que tudo pode ser discutido, e eu concordo. Mas por que agora, quando a comunidade universitária não pode participar de um debate efetivo, como há alguns anos atrás, quando houve intensa mobilização contra o projeto? Por que agora, quando a EBSER é presidida por um general do Exército na reserva? Parece que há muita gente seguindo o exemplo do ex-ministro do Meio Ambiente e aproveitando a pandemia para passar sua boiada. Você pergunta sobre os interesses envolvidos nessa questão. De modo mais amplo, sempre é possível e necessário lembrar, com os ataques ao SUS e à saúde como direito dos cidadãos e obrigação do Estado, com o avanço do sucateamento dos hospitais e serviços públicos, a saúde se configura, sem dúvida alguma, como um terreno de grande interesse de empresas privadas, nacionais e estrangeiras. São duas visões opostas, inconciliáveis. Ou bem a saúde é entendida como um bem público, direito dos cidadãos e obrigação do Estado, ou bem a saúde é entendida como negócio, a ser conduzida pelas regras do mercado e, portanto, a ser conduzida por empresas. Sem entender isso, será impossível compreender por que o mesmo governo que recusa recursos para recuperar e manter nossos hospitais universitários promete resolver todos os problemas se a universidade aceitar se submeter a uma empresa. E entenda-se bem, embora essa empresa ainda seja estatal, ela opera segundo regras de mercado. Basta ler seu estatuto, que diz em seu primeiro artigo: a EBSER é uma empresa pública de capital fechado, vinculada ao Ministério da Educação. E o que diz a lei sobre empresas públicas? Empresa pública é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e capital exclusivo da União, criado por lei para a exploração de atividade econômica. Destaco, exploração de atividade econômica. Não se trata de prestação de serviço público, de atendimento às necessidades da sociedade, nem garantia de direitos constitucionais à saúde, nem ensino, nem pesquisa, nem extensão, mas exploração de atividade econômica. E se isso não bastasse, o Estatuto da EBSER vai mais longe. No capítulo 23, seção 2ª, artigo 89, explica como a EBSER deve utilizar o lucro líquido obtido. Então, não me venham com a balela de que a EBSER é uma empresa estatal e, por isso, é aceitável submeter os nossos hospitais a ela. Porque, como empresa, a EBSER está vinculada à lógica e aos objetivos de toda e qualquer empresa, maximizar o lucro líquido. E tem mais. Em janeiro de 2019, o então secretário do Ministério da Fazenda, à frente do programa de privatização, declarou a um grupo de investidores reunidos em um evento do Credit Suisse que o governo pretende
privatizar 131 das 134 estatais brasileiras e que somente permaneceriam estatais o Banco do Brasil, a Petrobras e a Caixa Econômica Federal. Aí estão os interesses. Ao invés de hospitais públicos a serviço da saúde pública, hospitais empresariais a serviço do lucro líquido. Ao invés de hospitais consagrados à formação de profissionais da saúde e à pesquisa, hospitais competitivos à busca do lucro. Ao invés de hospitais que respondem a docentes, estudantes e trabalhadores técnico-administrativos, uma empresa cujos dirigentes são todos, digo bem todos, escolhidos pelo governo, proprietário da empresa, pelo menos enquanto ela não é privatizada. Só que essa não é a sua única discordância em relação às posturas da reitoria atual da UFRJ, professor Weiner. Nós já conversamos aqui em outras ocasiões sobre aquela venda das instalações da universidade, também decisões relacionadas à manutenção dos trabalhos da UFRJ. A que o senhor acredita esse tipo de atitude da atual gestão da universidade, professor Weiner? Essa postura reverte o histórico mais que centenário da instituição? As minhas divergências incidem sobre a condução que vem sendo dada pela reitoria para enfrentar os inegáveis e gravíssimos problemas da universidade, em particular a asfixia financeira promovida pelo governo, com o qual, paradoxalmente, a reitoria quer estreitar os laços. Sim, a escassez de recursos é dramática e ameaça a sobrevivência não apenas da UFRJ, mas de todas as instituições federais de ensino superior, da educação, da ciência e da cultura nacionais. Como é que a atual gestão acredita ser possível enfrentar e solucionar o problema? Com as chamadas soluções de mercado. Entregar os hospitais ao comando de uma empresa, tecer parcerias com capital financeiro e imobiliário para a entrega de parte nobre do patrimônio da universidade, como está previsto pelo projeto intitulado marqueteiramente de Viva UFRJ. Contrato firmado com o BNDES, que subcontratou o Banco Fator, o mesmo que foi contratado pelo BNDES para modelar a privatização da SEDAI, prevê a entrega de metade do campus da Praia Vermelha e parcelas não definidas da ilha da cidade universitária. Na Praia Vermelha está prevista uma selva de pedra, com cerca de 14 espigões, para cuja construção seria necessário alterar a legislação de uso e ocupação do solo naquela área. O projeto prevê a destruição do Instituto de Psiquiatria, do Instituto de Neurologia e da Casa da Ciência. Então, aqui também temos um outro exemplo da opção por soluções de mercado. Grande ilusão. A UFRJ abdicaria do controle de seus hospitais, se desfaria de seu patrimônio e os problemas permanecerão, porque somente recursos públicos poderão garantir o funcionamento e ampliação de nosso sistema de ensino superior e de pesquisa. Não há solução individual para uma única universidade. Ao buscar soluções individuais, soluções de mercado, uma das mais importantes universidades do país dá um péssimo exemplo. Rompe e enfraquece à frente de instituições federais de ensino superior que lutam pela sobrevivência através da dotação de recursos públicos. Rompe e enfraquece à frente dos que lutam por recursos públicos para a ciência e cultura. E, tão mais importante, rompe com uma tradição de décadas de luta em defesa de uma universidade pública autônoma financiada com recursos públicos. É como se depois de Bolsonaro só houvesse mais e mais Bolsonaro. É como se não despontasse no horizonte de nossas lutas governos e políticos comprometidos com a preservação das universidades públicas, gratuitas e de qualidade. Hipoteca-se nosso futuro em virtude de uma situação que, ao que tudo indica, a sociedade brasileira será capaz de superar em breve. Agora, além do senhor, há uma oposição concreta, consolidada dentro da UFRJ à atual gestão? Ou o senhor é voz dissonante entre os acadêmicos? Como anda a situação política interna na universidade, professor? E quando se encerra essa gestão da reitoria? A situação enfrentada pela universidade não é fácil. Eu não vou afirmar que todos os colegas integrantes da nossa comunidade que hoje apoiam as soluções de mercado são agentes do governo ou de grandes corporações do ensino, da saúde, do capital financeiro e imobiliário.
A verdade, acredito, é que desesperados, angustiados com o sucateamento da universidade, com a degradação de seus laboratórios, muitos colegas parecem dispostos a aceitar qualquer solução. Agarram-se a ilusões, na esperança de que assim conseguirão sobreviver com seus relevantes projetos de ensino, pesquisa e extensão. Podem estar bem intencionados, mas estão profundamente equivocados. O desespero não costuma ser bom conselheiro. A UFRJ já passou por outros momentos tão ou mais dramáticos, mas jamais vendeu sua alma de universidade pública ao diabo, ao mercado, ao poder. Há 55 anos, no início da ditadura militar, o governo assinou um acordo com a agência estadunidense de ajuda internacional, o famoso acordo MAC-USAID, que previa a cobrança de anuidades nas universidades públicas. O pretexto era o mesmo de hoje, falta de recursos. Houve uma extraordinária resistência do movimento estudantil. Eu entrei na UFRJ em 1967, quando a palavra de ordem no movimento era mais verbas, mais vagas. E apesar da ditadura, apesar da repressão, fomos capazes de impedir que então se implantasse o pagamento e que hoje, 50 anos depois, tivéssemos uma universidade paga. O que pensarão de nós daqui a 50 anos nossos estudantes quando olharem para o campus da Praia Vermelha e virem aqueles espigões ocupando nosso terreno? E se passar a EBSER, o que dirão amanhã nossos médicos e profissionais da saúde, que serão contratados pela CLT e, portanto, sem estabilidade, quando se virem ameaçados de demissão por não acatarem a ordem do general da reserva ou um outro qualquer de confiança do governo e do mercado sobre o que devem ensinar ou o que devem pesquisar? Mas voltando à sua pergunta, há muitos colegas iludidos, mas há muitos e muitas que repudiam que se teçam laços com o governo Bolsonaro. Tem muita gente que recusa a entrega de nossos hospitais a uma empresa e rejeitam parcerias público-privadas e rejeitam que se entregue o patrimônio ao capital financeiro e imobiliário. No caso do projeto de entrega de parte do patrimônio à exploração do capital financeiro e imobiliário, há forte e importante resistência também da parte da sociedade civil, de moradores da cidade, da ALMA, Associação de Moradores e Amigos da Lauro Miller, da AMAB, Associação de Moradores e Amigos de Botafogo, e da FANRIO, Federação de Associações de Moradores do Rio de Janeiro. São contra a mudança da legislação para viabilizar uma nova selva de pedra que degradaria as condições de vida, do meio ambiente e de circulação no bairro da cidade. É certo que na UFRJ há muita perplexidade e desorientação com o que está acontecendo, sem se saber muito bem como reagir. Essa perplexidade e falta de clareza sobre como resistir a uma situação absolutamente nova existe na sociedade e também na universidade, inclusive porque, sejamos claros, vivemos uma situação excepcional em que o livre debate, o encontro, o confronto democrático de ideias estão muito limitados, restritos, para o conjunto da comunidade, mas sobretudo para os estudantes. Como fazer um movimento estudantil numa universidade virtual e remota? A perplexidade e a falta de clareza são ainda mais graves em virtude de nos confrontarmos com algo que historicamente constitui um eficaz instrumento sempre utilizado pelos que detêm o poder, a falta de informação. No caso do Viva UFRJ, isso fica evidente. A reitoria mostra PowerPoints em circuitos propagandísticos, mas não divulga nem torna acessíveis os relatórios produzidos pelo Banco Fator e pelo BNDES. Deixe-me abrir um parênteses para mostrar como isso vem funcionando. Em 2018, a UFRJ contratou o BNDES para estruturar processo de concessão ou constituição de fundo imobiliário de ativos da universidade. Em fevereiro de 2019, o BNDES, através de sua área de desinvestimento e do Departamento de Desestatização, subcontratou por R$ 2.600.000 o Banco Factor.
Por esse contrato, em 90 e 120 dias, o banco teria que entregar resultados de estudos sobre vocação imobiliária e análise socioambiental dos terrenos da UFRJ, análise preliminar de potenciais investidores e proposição de modelo de cessão. 120 dias a partir da contratação. Isso tudo deveria ser entregue até junho de 2019. Não tinha pandemia. Alguém viu isso? O que se sabe até agora é que em 12 de junho de 2020, o valor do contrato foi reajustado pelo BNDES com o Banco Fator em 3,43%, com efeitos financeiros retroativos a agosto de 2019. Ou seja, retroativos a 6 meses após a assinatura do contrato. Em janeiro de 2021, também por razões que não são de conhecimento público, a UFRJ assinou o aditivo ao contrato com o BNDES, prorrogando por mais 12 meses. A reitoria informou que recebeu relatórios dos estudos em novembro de 2020 e fevereiro de 2021. Onde estão estes relatórios? Por que não são colocados à disposição da comunidade e da sociedade? Como é possível levar adiante qualquer debate democrático sem informação? Então, se como gosta de declarar, a reitoria tem compromissos efetivos com a democracia universitária, o mínimo a que está obrigado é tornar públicos contratos e relatórios do BNDES e Banco Fator. E, claro, também sobre o desempenho e realidade da EBSER. Segundo, suspender qualquer discussão e qualquer tomada de decisão sobre questões tão graves e controversas enquanto perdurar a situação de excepcionalidade imposta pela pandemia. Mudando de assunto, professor, eu queria ouvir a sua opinião também a respeito desse intrincado cenário político no nosso país, com o presidente Jair Bolsonaro acirrando os discursos a cada dia que passa, com apoio, até certo ponto, surpreendente das Forças Armadas e uma classe política que, como não poderia deixar de ser, se deixou alugar pelas benesses que o Executivo é capaz de oferecer. O ex-capitão, que já parecia indomável lá atrás, ainda quando era deputado, tem confirmado sua postura autoritária, ao contrário do que os ultraliberais diziam quando decidiram apoiá-lo, que conseguiriam domesticar o Bolsonaro. Me parece que era apenas uma grande ilusão desse pessoal, professor. Eu costumo dizer que as elites no Brasil já deram inúmeras provas que têm mais medo do povo que amor à democracia. Assim é que participaram do golpe de 64. Assim é que participaram, sustentaram e apoiaram entusiasticamente o golpe parlamentar judicial midiático que derrubou a presidente eleita Dilma Rousseff. É assim que, de maneira consciente, levaram ao governo o capitão de extrema-direita, fanfarrão e estúpido Bolsonaro. E se agora alguns segmentos, vamos dizer assim, mais civilizados ou refinados das classes dominantes e das elites, buscam se afastar dos aspectos mais grotescos, obscuros, sombrios do extremismo antidemocrático, do racismo, do machismo, da destruição ambiental, é inegável que assista com alegria às boiadas neoliberais promovidas por Guedes e Lira, de privatização da Eletrobras e dos Correios, para citar apenas 2 exemplos. Eu não tenho condições de afirmar o que eles pretendiam ou se acreditavam ser possível domesticar Bolsonaro. Eu não sei se FHC, sobre quem Bolsonaro, em programa de televisão, disse que deveria ser fuzilado, acreditava que seria anistiado pelo capitão. Mas se acreditaram e tiveram essa ilusão, foi por causa de seus preconceitos e seu medo de quaisquer reformas sociais, por mais tímidas que possam ser, seu medo de quaisquer medidas redistributivas, por mais insuficientes que sejam para enfrentar as brutais desigualdades do país. Somos herdeiros de 2 heranças malditas. A transição democrática por cima, trancada, incompleta, que deixou um incrível entulho autoritário, orgânico e profundamente institucionalizado em nosso Estado. Aí estão a intocabilidade no monopólio fundiário, a militarização das polícias militares, o racismo e o machismo institucionais. A segunda herança perversa, a reforma neoliberal, as privatizações, as agências reguladoras, a destruição da previdência social.
o programa de desestatização lançado por Collor e que nunca foi revogado. Ao contrário, foi ampliado nos governos Lula e Dilma para contemplar portos e aeroportos. Se não lidarmos com esses dois entulhos, não teremos condições de abrir um novo capítulo de nossa história. Aí está, perto de nós, o exemplo chileno. As articulações por cima, lá como aqui, apenas serviram para perpetuar o legado pinochetista com tituras democráticas. Quanto às Forças Armadas que temos aí hoje, fica a pergunta: como e por que permaneceram intocadas após mais de 30 anos de redemocratização e da Constituição de 88? Como e por que tantos governos, de FHC a Lula, permaneceram inertes diante da preservação e reprodução do ethos autoritário e das pretensões salvacionistas dos militares? Só que esse caráter autoritário do Jair Bolsonaro, como nós já dissemos, conta com a anuência dos militares. Aliás, esse traço de autoritarismo tomou conta de algumas instituições, não é, professor? Como o senhor denuncia na UFRJ. Talvez seja o reflexo do que acontece no governo central, enfim. O que eu queria destacar aqui, professor, é como as Forças Armadas embarcaram nesse discurso golpista do ex-capitão. Eu acho que a cereja do bolo foi aquele desfile de tanques e veículos militares pela esplanada dos ministérios na última terça-feira, dia da votação da proposta que discutia a impressão do voto nas próximas eleições, pauta prioritária do presidente que estava virtualmente derrotada na Câmara, como acabou acontecendo. Um gesto de clara provocação e ameaça aos parlamentares, tudo isso sob o argumento de entregar um convite para o Bolsonaro participar de um evento da Marinha lá em Brasília. Esse pessoal perdeu completamente a noção do que representa esse tipo de sinalização, professor. Como é que o senhor interpretou esse episódio, no meu modo de ver, muito grave? Realmente, como eu disse há pouco, as Forças Armadas, essas Forças Armadas, são um entulho autoritário, deixado intocado pela transição democrática. Mas há alguns fatos para os quais eu não tenho resposta e para os quais eu não vi resposta satisfatória até hoje. Quando olhamos para as Forças Armadas, sem dúvida, vemos uma série de permanências. A pretensão arrogante de quem acha que pode e deve tutelar a sociedade. O autoritarismo institucionalizado como concepção não apenas dentro do quartel, mas no que diz respeito à sociedade como um todo. Há algumas permanências difíceis de entender. Como imaginar e entender que mais de 20 anos após o fim da Guerra Fria, continue nossa oficialidade sendo educada, formada e adepta de um anticomunismo totalmente anacrônico? Essas são as permanências, mas parece haver também algumas mudanças ainda não explicadas. Ao longo de sua história, inclusive durante a ditadura militar, parcela importante dos militares, inclusive, talvez sobretudo dos quadros superiores, professavam um nacionalismo que pensava o país como potência emergência que se afirmaria pela modernização e desenvolvimento econômico. A perspectiva estratégica de adesão à Guerra Fria aos interesses estadunidenses não implicou, de modo geral, salvo raras exceções, em abdicar de um projeto nacional. Um projeto autoritário, sim. Um projeto que preservava e reproduzia as desigualdades, sim. Desigualdades de classe, de gênero e de raça. Mas um projeto nacional, relativamente autônomo. Onde está esse nacionalismo agora? Olhamos para os governos Temer e, sobretudo, Bolsonaro, e não há qualquer sinal, por frágil que seja, de qualquer projeto nacional. É a abdicação total. Diga-se de passagem, nossas classes dominantes e nossas elites já haviam abdicado deste projeto nacional, ou de qualquer projeto nacional, desde que aderiram e adotaram a cartilha neoliberal do consenso de Washington. Não deixa de ser sintomático que a participação da indústria de transformação no PIB brasileiro tenha caído a 11%, patamar do final da Segunda Guerra Mundial, como a homologar o nosso retorno à condição não apenas de país periférico e dependente, mas de semicolônia primária exportadora. Fala-se muitas vezes que estamos confrontados ao fascismo. Ora, o fascismo sempre teve como componente fundamental o nacionalismo estrelado e um projeto de potência. Nada disso parece sobreviver no interior do bolsonarismo e das Forças Armadas.
Aliás, as Forças Armadas parecem não ter qualquer projeto, nem mesmo para si próprias, uma vez que aceitam serem colocadas como instrumentos políticos de um governo de destruição do Estado e da esfera pública. O desfile do comboio militar na esplanada dos Três Poderes na última terça-feira evidencia essa total perda de perspectivas e projetos. Não vimos ali a entrega a Bolsonaro de um convite para participar de exercícios militares, mas um patético, ridículo e lamentável ato de vassalagem. Como comentaram muitos órgãos de imprensa, o anacronismo dominou o episódio. Anacronismo dos gestos e do ritual, mas também anacronismo do equipamento bélico levado a público. Mas, evidentemente, como estes homens estão armados, seu desprezo pela democracia é muito perigoso. E é indispensável impedir que se sintam liberados para novas aventuras ditatoriais. Para concluir, apenas um comentário sobre os riscos de que as pulsões autoritárias que vêm do governo federal sejam replicadas e contaminem as práticas no interior de nossas instituições universitárias. Ora, isso já vem ocorrendo. Bolsonaro nomeia reitores sem representatividade. Os reitores muitas vezes silenciam diante dos abusos cometidos pelo MEC. E há reitores que são seduzidos pela possibilidade, sobretudo em um contexto excepcional de pandemia, de se imporem e violarem as regras da democracia acadêmica. Na UFRJ isso vem lamentavelmente acontecendo. Ainda em 2020, logo após assumir o mandato, a reitora apoiou a intervenção promovida pela coordenadora do Fórum de Ciência e Cultura, professora Tatiana Roque, na Universidade da Cidadania, um órgão criado em 2018 para promover o diálogo de saberes entre a universidade e a sociedade. Com uma arbitrária canetada, suspenderam o regimento discutido longamente por mais de 60 grupos acadêmicos, sindicatos, movimentos sociais, coletivos culturais e organizações não governamentais, e desconheceram o diretor eleito, impondo o interventor. No sigilo acerca do Viva UFRJ também se percebe o mesmo vírus autoritário. E na maneira como a reitoria lida com as divergências também, acusando de maneira absurda de antidemocráticos estudantes que rejeitam a EBSER. Tanto nos mais altos escalões do Estado, como nas instituições públicas em geral, em cada escaninho da sociedade, o autoritarismo é hoje um adversário a ser enfrentado e derrotado. Essa fragilidade que o Jair Bolsonaro demonstra, professor Weiner, em especial após essas denúncias de corrupção no governo, não é capaz de reduzir o apoio parlamentar que ele ainda sustenta? Será que deputados e senadores não se dão conta de que esse sujeito é uma figura radioativa? Ainda que ele ofereça recursos e emendas para os currais eleitorais desse pessoal, colar-se à imagem do ex-capitão pode trazer efeitos colaterais para as eleições do ano que vem. Será que esse cálculo político não pesa na balança do Centrão, professor? Ou a população não está nem aí para todo esse caos provocado pelo presidente e vai reeleger quem o apoiou durante o mandato? Em minha modesta opinião, que não me considero um centrólogo, falta-nos ainda uma análise cuidadosa e rigorosa dos mecanismos de reprodução da nominação em nosso país. Falta-nos um entendimento profundo de como os dominantes dominam. De um lado, temos as classes dominantes propriamente ditas, os detentores do poder no sentido mais amplo da palavra. À frente da coalizão de poder, parece-me inegável que estão o capital financeiro, o agronegócio e aqueles capitais vinculados ao que chamo de setor minero-metalúrgico energético, de que a Vale é o maior exemplo. Em torno desse núcleo ou bloco hegemônico se articulam grupos empresariais que controlam alguns setores industriais, grupos econômicos de médio porte, grupos dominantes regionais e locais, elites tecnoburocráticas que operam as máquinas empresariais, privadas e públicas, e, claro, grupos de comunicação social. Mas nem sempre são esses setores que ocupam e dirigem diretamente os principais órgãos de poder da República. São os políticos. Uso da liberdade para chamar de classe política.
É claro que, em sua imensa maioria, essa classe política tem compromisso com os dominantes e atua no sentido de seus interesses e na reprodução de um sistema capitalista periférico e dependente que produz e reproduz em escala ampliada as desigualdades sociais. Mas este segmento, esta classe política, tem também interesses próprios, tem interesse na sua própria reprodução. O que garante essa reprodução? A meu ver, são os mecanismos de clientela e patronagem que permitem a eleição e reeleição de chefes e chefetes políticos. Os Sarneys, os Romero Jucás, os Ciros Nogueiras, os Jaderes Barbalhos, os Roberto Jeffersons. Sem discordar dos interesses das classes dominantes, essa classe política também preserva seus próprios e particulares interesses. As relações podem se alterar conforme as circunstâncias, mas permanecem sempre como elemento estruturante da dominação e de sua reprodução em nossa sociedade. Não esqueçamos que Sarney apoiou os governos Collor, FHC, Lula e Dilma, e foi recompensado com cargos e recursos. Não esqueçamos que Romero Jucá foi líder do governo FHC, Lula e Dilma, e ministro de Temer, isso para citar apenas alguns exemplos ilustres. O Centrão, de uma certa maneira, expressa de forma pura e perfeita esta lógica e esta dinâmica. O poder central distribui cargos públicos, recursos públicos, através de emendas e outros mecanismos para os chefes políticos. Estes, por sua vez, redistribuem recursos e cargos para os seus cabos eleitorais e os chefeites locais. Pode ser o cargo de chefe de posto de saúde no município, a contratação de uma prestação de serviços, uma emenda parlamentar. Essa redistribuição regional e local reproduz a base de apoio do chefe político, que, por sua vez, no Congresso, devolve, com apoio político, os recursos e cargos que recebeu do governo central. Em alguns momentos, mesmo sob os governos FHC e Lula, essa prática foi justificada e defendida em nome de uma tal, acho que todo mundo lembra o nome, de governabilidade. Sobre os destinos do Centrão, o que já foi possível aprender com a história recente é que quando corre o risco, o duto que leva recursos para os chefes políticos, a instabilidade se instaura, as posições se redefinem. Foi assim que abandonaram Dilma, quando o golpe pareceu inevitável. Como diz a Daniel Arão Reis, o Centrão pode ir até a beira do abismo com Bolsonaro, mas não pulará junto com ele. Vitor Nunes Leal, em sua admirável obra Coronelismo, Inchado e Voto, desvendou de maneira brilhante esse sistema no final dos anos 40. Enquanto esse sistema de patronagem clientela, que estrutura a constituição e reprodução do que chamei de classe política, não for desmontado, a reposição, isto é, a reeleição dos principais quadros dessa classe, parece assegurada. Isso pode mudar se houver, como no Chile, um efetivo, profundo e amplo movimento social que denuncie, repudie e varra o conjunto desse sistema político e seus agentes, um pouco no estilo argentino de anos atrás do Vaiam-se Todos. A reação que nós tivemos do judiciário nos últimos dias, professor Weiner, acende uma pontinha de esperança para que o Jair Bolsonaro não complete o mandato. O Tribunal Superior Eleitoral, o próprio Supremo Tribunal Federal, tem o poder de mudar esse quadro. Vale lembrar que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, responsável por aceitar uma denúncia por crime comum contra o ex-capitão, segue no bolso do presidente. Certamente não há que desprezar o significado das manifestações do STF. Mas sempre fica o sentimento, ao menos em parte, de que agiram mais em defesa de Luiz Roberto Barroso e de Alexandre de Moraes do que em defesa da democracia. Afinal, não devemos esquecer que Fux ia se encontrar com Lira, Pacheco e Bolsonaro para, aspas, pacificar as relações entre os três poderes. Ao provocar direto e pessoalmente dois ministros, Bolsonaro talvez tenha cometido um equívoco. Mas não nos esqueçamos também que foi esse mesmo tribunal que homologou a exclusão de Lula das últimas eleições, quando se submeteu às ameaças de Vilas Boas na véspera do julgamento do habeas corpus de Lula,
Ameaça que foi denunciada e rejeitada apenas pelo juiz Ricardo Lewandowski. Mais importantes parecem-me as manifestações ocorridas nos últimos meses, que, embora de forma ainda limitada, gritando fora Bolsonaro, sinalizam um início de retomada na mobilização popular. Importante registrar a marcante presença de jovens, pelo menos pelo que pude seguir no Rio de Janeiro. Não creio nem espero que o enfrentamento e a derrota do bolsonarismo e de Bolsonaro possam resultar de movimentos na cúpula das instituições do Estado. Continuo convencido que apenas expressiva tomada da esfera pública por amplos setores de nosso povo será capaz de alterar de maneira decisiva a correlação de forças e, inclusive, constranger as instituições de Estado a agir contra os sistemáticos e graves ataques à democracia e aos direitos humanos da parte de Bolsonaro e de seus seguidores. E a atuação da esquerda diante desse quadro, professor Weiner, ela tem se dado na direção correta? Os partidos do campo progressista têm atuado como o momento exige. Eu te confesso que sinto falta de uma liderança, especialmente no Congresso, que vocalize a revolta da sociedade com esse governo. Me parece que as ações se dão de maneira muito dissipada, a tal da unidade que é tão exaltada pela oposição ao ex-capitão não oferece o efeito necessário que possa levar ao afastamento do Bolsonaro. Não me arvoro em juiz capaz de julgar se a esquerda age na direção correta. Mas, frente à sua pergunta, eu diria que prefiro falar de esquerdas, no plural. De que esquerdas estamos falando? Para simplificar, vou partir de uma avaliação que identifica pelo menos dois grandes blocos ou dinâmicas que podemos qualificar como esquerdas. De um lado, temos aquela esquerda a que você se refere, os partidos do que você chama de campo progressista. A estes setores eu agregaria parte expressiva dos sindicatos, de vários movimentos organizados e institucionalizados, com fortes vinculações com esses partidos. Essa esquerda, que chamo de esquerda de Estado, opera sobretudo, quase exclusivamente, na esfera da institucionalidade. Seus integrantes vivem o dia a dia dos governos estaduais locais, das assembleias, câmaras e Congresso. Em grande medida, e isso se compreende, atuam para reproduzirem suas posições nesses espaços, ou para conquistá-los ou para ampliá-los. Seu horizonte político, seu universo político, suas práticas políticas são determinadas em grande medida por esta realidade e esta experiência. Realidade que, diga-se de passagem, está bastante distante do cotidiano da maioria esmagadora do nosso povo. Esta esquerda, que pode atuar, segundo os diferentes segmentos, com maior ou menor aguerrimento nas lutas no interior do aparelho de Estado, atua sempre em condições desfavoráveis, são sempre minoritários e seriam o que a gente poderia qualificar como esquerda da classe política, como eu afirmei anteriormente. Pela posição que ocupam na esfera pública, tendem a olhar a sociedade a partir do Estado. E por isso as chamamos de esquerdas de Estado. Numa outra realidade e perspectiva, temos o que tenho chamado de esquerdas sociais. Aqui me refiro aos coletivos, grupos, militantes que estão no tecido social, em contato direto e imediato com a realidade, com o dia a dia, os desafios da vida e da sobrevivência de centenas de milhões de pessoas, dezenas de milhões de pessoas, dos 15 milhões de desempregados, dos 30 milhões de desalentados e desocupados ou subocupados, dos que estão junto com a juventude negra massacrada pelas polícias, junto das mulheres violentadas. São grupos e redes sociais, coletivos de defesa de direitos humanos, grupos de mulheres, grupos de negros, coletivos de arte e cultura. São esses agentes e essas dinâmicas que se defrontam no tecido social com a ação das milícias, dos traficantes. São eles que promovem os valores da solidariedade, da ação e organização coletivas. São eles que se confrontam com a teologia da prosperidade, com o individualismo empreendedor e competitivo, que enraizam
As concepções neoliberais de mundo e de vida, que produzem subjetividades conservadoras, preconceituosas, reacionárias. Certamente não existe uma muralha da China separando as esquerdas de Estado e as esquerdas sociais. Muitos partidos dominados pela lógica e dinâmica das lutas institucionais têm, em suas bases, setores que atuam e integram as práticas dinâmicas do que chamei de esquerdas de Estado. E em muitos desses coletivos e grupos que atuam nas favelas, periferias e bairros populares, há militantes vinculados a partidos, sindicatos e outros movimentos institucionalizados. E a existência desses setores de um lado e de outro é da maior importância, pois poderá, quem sabe, oferecer uma ponte para articular esses dois grandes blocos e dinâmicas de esquerdas, e empurrar as esquerdas de Estado para uma perspectiva menos institucional. Seja como for, acredito estar nas esquerdas de Estado a razão para termos esperança de reversão do dramático quadro político-social com que nos defrontamos. É da luta política, que é também e talvez sobretudo cultural, travada no seio do povo, é do avanço de valores de solidariedade, identidade e ação coletiva, é da criação ou da resgate de subjetividades populares que, a meu ver, poderão emergir as condições para uma reversão do quadro atual. A pandemia tem trazido à luta muitos desses avanços e desses promissoras experiências de resgate do sentido à ação coletiva. Não espero nem aposto que avançaremos se e enquanto dependermos de lideranças carismáticas, que em muitos casos podem operar e têm operado como fator de desmobilização e desorganização. Como dizia Marx, a emancipação dos trabalhadores será obra dos próprios trabalhadores, e não de nenhuma liderança. Lideranças surgirão e estão surgindo, e precisamos dela, mas não de apenas uma, mas de milhares, que estão se formando e se forjando, como sempre, nas lutas. Professor Carlos Weiner, mais uma vez, muito obrigado por o senhor estar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero desejar um ótimo dia de trabalho e deixar aqui meu forte abraço. Querido Anderson, eu é que agradeço ao Faixa Livre essa oportunidade de trocar ideias, trazer algumas avaliações pessoais, mas também algumas dúvidas e perguntas que, a meu ver, merecem ser objeto de reflexão. O Faixa Livre continua desempenhando um papel fundamental na promoção do debate público, na defesa da esfera pública como esfera democrática. Longa vida ao Faixa Livre e obrigado mais uma vez a vocês. Conversamos aqui com o professor do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano Regional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e ex-presidente da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional, Carlos Weiner. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, e agora eu saúdo a médica e professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Lígia Bahia. Lígia Bahia, bom dia. Bom dia a todos e todas. Um prazer estar de novo aqui no programa Faixa Livre. Para mim sempre é muito instigante, né? Enfim, tentar responder essas perguntas difíceis que o Anderson faz, mas vamos em frente, né? Acho que é isso, né? É esse desafio que o programa se propõe e que nos desafia também. Então, muito obrigada. Lígia, muito obrigado por você dialogar conosco mais uma vez aqui no Faixa Livre. Lígia, uma grata surpresa que nós tivemos nos últimos tempos, em meio a tantas notícias ruins, foi essa CPI da pandemia, que tem desvelado uma série de escândalos de corrupção no Ministério da Saúde em torno das negociações de vacinas contra a Covid-19. É tanta sujeira, Lígia, que fica até difícil explicar todas essas teias, as frentes de investigação abertas pela Comissão do Senado. Primeiro, eu queria te ouvir a respeito dessas descobertas da CPI, Lígia. O trabalho dos parlamentares de apontar os malfeitos de agentes públicos que tentam desviar dinheiro do Estado para benefício próprio tem saído melhor que a encomenda?
Não, realmente, né, Anderson, também é desesperador, né, a gente notar que em pleno século XXI, com tantas instituições de controle, né, e de auditorias, etc., a gente tem esse, assim, um queijo suíço, né? O que tinha de tramóia ali, que a CPI tá desvelando, né? Uma coisa impressionante. Agora, imagina isso, que não é só vacina, né? O Ministério da Saúde não compra só vacina e não compra só um tipo de vacina, né? São medicamentos, equipamentos, contratos, né? Contratos com estabelecimentos de saúde. Então, realmente, né? Realmente, o que fica claro, né? É que, assim, pelo menos a gente, vamos conversar, né, sobre isso. Tem um locus, né, que é essa Secretaria Executiva, e que aí está muito claro, né, que a gente precisa tomar conta disso, né, num próximo governo, e mesmo assim, neste governo, né, é preciso que as instituições que são encarregadas, então, de acompanhar, de monitorar a execução de políticas, abram os seus dois olhos, né? E de preferência também o da testa, né? Porque, de fato, é assustador, né? A quantidade de intermediários, de vendedores de ilusão, né? Porque, veja, esse pessoal da Davat queria vender alguma coisa que sequer estava autorizada e que sequer seria possível, né? Eles queriam vender vacina da AstraZeneca para o setor privado, passando pelo público. Então, alguma coisa assim, vendendo pão de açúcar, né? Mas recebendo adiantamentos, etc. Então, é muito, muito, muito preocupante, né? Eu acho que se trata também da gente repensar, né? Repensar e a necessidade de uma reforma administrativa, né? De termos uma burocracia que seja uma burocracia profissional, né? E que incapaz de ser tão assediada, né? E pior, né? De aceder ao assédio, né? Então, eu acho, assim, que essa pergunta é super importante, né? E que está na hora da gente regulamentar isso, né? Como é que é isso, né? Como é que essas compras ocorrem, como é que não ocorrem, porque é muita burocracia, muita burocracia e pouca burocracia no sentido, assim, do termo, né? De uma burocracia competente, honesta e pública, né? Pública com compromisso público. O que fica claro, Lígia, é que havia uma disputa aberta no Ministério da Saúde entre a ala política, o chamado Centrão, comandado pelo deputado Ricardo Barros, e os militares que tinham à frente o coronel Elcio Franco, braço direito do ex-ministro general Eduardo Pazuello. Essa semana, os senadores ouviram o depoimento de um outro coronel, o senhor Elcio Bruno, militar reformado que é apontado nas investigações como intermediador entre aqueles falsos vendedores da empresa Davat e o Ministério da Saúde. A dúvida que paira no ar, Lígia, é a mesma de sempre. Será que haverá punição para todos os envolvidos nesses escândalos? O nosso judiciário vai atuar com o rigor que o momento exige? Bem, essa é também uma pergunta, né, sobre a existência, digamos assim, de dois núcleos, né, de comando desse processo de corrupção, um militar e o outro vinculado ao parlamento, vinculado ao Centrão. Sim, né, sim. Mas veja, o Roberto Dias, ele está vinculado aos dois, né? Ou seja, ele pode ter sido esvaziado no processo, né? E ele pode ter sido, assim, de certa maneira, uma hegemonia mais militar a partir de um determinado momento. Mas eu não sei se a gente tem conversado sobre isso, né? Estou aqui comentando com vocês o que também é dúvida para a gente da saúde, né? A gente que está acompanhando isso pela saúde. A gente tem dúvida se há, digamos assim, essa separação tão nítida
Porque, na realidade, ninguém chega no Ministério da Saúde, ninguém é nomeado para o Ministério da Saúde, para cargos no governo, né, sem ter passado de alguma maneira pelo Congresso Nacional. O que eu acho interessante, assim, um outro aspecto, né, é o fato de serem profissionais assim técnico-administrativos que estavam à frente de funções muito estratégicas, né? E o Ministério da Saúde teria pessoas de carreira, mais de carreira, para ocuparem esses cargos e profissionais, digamos assim, mais gabaritados, demonstrando formação na área, né? Formação na graduação, na pós-graduação. Então tem alguma coisa assim comum, né? Tem um núcleo comum que eu diria assim, que é assim, são funcionários técnicos administrativos alçados a funções estratégicas e de todos, de alguma maneira, passando por um assentimento político, né? Político partidário. Então, sim, né? É claro que tem assim todas as digitais do Ricardo Barros, anteriores, inclusive, né? Em outras empresas, na Global, a gente sabe disso. E agora tem essa novidade, eu acho que é uma novidade, a presença dos militares é uma novidade, mas o que talvez assim, me chame a atenção é como esses militares rapidamente se adaptaram, né? Como se ali já tivesse um certo caldo de cultura e eles ficaram muito bem, né? Se adaptaram muito, muito, muito bem nesse processo. O que a gente tem conversado, sabe, Anderson, é o seguinte, eu acho que tem uma diferença. A diferença é que os militares, eles, assim, tal como no regime, tal como na ditadura militar, os militares, eles sempre eles se aposentavam, né, muito cedo, e aí eles tinham empresas. Os militares tinham muitas empresas, desde cursinho de vestibular até eles eram assim, eles estavam metidos em empresas de plano de saúde, eles eram empregados pelas empresas, sabe? Então, eu acho que isso assim, se repete de certa maneira, né? Repara, o Coronel Branco, ele sai do cargo e abre uma empresa, né? Não por acaso uma empresa nessa área de venda de materiais para o Ministério da Saúde. E o pessoal, digamos assim, mais da política, mais vinculado à política partidária, não, né? Aí essas carreiras, elas são mais assim, são pessoas que já foi chefe de gabinete do Ricardo Barros, quando era ministro, o outro, então, assim, são pessoas com carreiras na política, né? Carreiras na administração pública. Então, talvez, assim, esse seja um fio da meada para a gente puxar. Mas, por enquanto, né, eu acho que assim, a gente tem pouco a dizer, né? E sim, claro, né, a gente espera que todas essas pessoas sejam responsabilizadas, porque, sinceramente, né, agora que a CPI conseguiu identificar, né, esses processos, e eles estão muito bem identificados, estão claramente evidenciados. Acho que o passo seguinte é a punição, né? É a gente transformar isso em processos para que essas pessoas respondam publicamente por esses ilícitos. Eu acho que mais do que punição aos envolvidos, Lígia, um personagem que não pode de maneira alguma sair ileso dessa CPI é o presidente Jair Bolsonaro. Já está mais do que claro que o ex-capitão cometeu crimes dos mais variados nesses episódios, inclusive o de prevaricação, ao ser informado pelos irmãos Miranda do pedido de propina para a compra de doses das vacinas AstraZeneca e não ter tomado qualquer atitude. A grande questão, Lígia, é que entre a denúncia da CPI e uma eventual punição ao Jair Bolsonaro está o procurador-geral Augusto Aras, e ele é aliado de primeira hora do presidente. Será que essa comoção que tomou conta do país, Lígia, por conta das mais de 560 mil mortes pela pandemia, não será capaz de fazer com que o PGR aceite uma denúncia que fatalmente virá da comissão contra o ex-capitão? Eu acho que o Brasil inteiro anseia por uma atitude responsável do Aras, que acabou de ser reconduzido ao cargo.
Eu considero que essa sua pergunta, ela é assim uma pergunta central, né? É claro que o Bolsonaro tem que ser responsabilizado, né? Seja por tribunais internacionais, seja aqui no Brasil. Ele é o responsável, né? Ele é o principal responsável. Ele é um presidente da República que não usa máscara e que até hoje não está vacinado, né? Então, ele realmente é um personagem muito destacado, né? Na tragédia nacional, e também um personagem muito destacado em termos internacionais. Então, certamente, se não for tão cedo, mas o Bolsonaro será punido, será convocado enfim, pelas diversas instâncias, né, que nós temos hoje no mundo para julgar crimes contra a humanidade, né, um crime humanitário, né. Então, certamente, né. Agora, em relação ao procurador da República, né, esse cargo é um cargo muito estranho, né? Porque eu me lembro na Constituição, quando a gente se preocupava com isso, né? A ideia era que não seria um procurador da República similar ao dos regimes militares, né? Era o contrário, né? Não era um procurador para cobertar crimes, pelo contrário, né? Pelo contrário, teria uma vinculação ao novo Ministério Público, né? Que também foi naquele momento assim muito debatido qual o papel do Ministério Público de defender a Constituição e não de atacar a Constituição, né? Então a gente tem um estado de coisas inconstitucional, né? E esse estado de coisas inconstitucional, ele é protagonizado pelo presidente da República. Então, o procurador da República deveria atuar ao contrário, né? Deveria ser também um defensor da Constituição brasileira, e não tem sido isso, né? O papel do procurador da República tem sido o de escondedor da República, né? O de camuflador da República. Então, isso realmente é muito preocupante, porque a gente acaba funcionando como um tampão, né, de um processo de irresponsabilidades, né, e de um processo constante de agressão, né, à Constituição, e fundamentalmente de agressão à população, né, agressão mortal à população, né. Então, eu penso assim que a gente também alguma coisa que a gente não pode deixar assim barato. Nós não podemos deixar barato o que acontece no Ministério da Saúde, também não podemos deixar barato esse papel da Procuradoria. Agora, em relação à pandemia em si, Lígia, o Brasil tem visto uma redução constante no número de óbitos provocados pela Covid-19. Já estamos com uma média móvel abaixo de 1.000 mortes por dia. Só que cresce a preocupação em torno da variante Delta, comprovadamente mais infecciosa que outras que estão em circulação no país. Existe no radar a possibilidade de uma terceira onda da Covid, Lígia, mesmo com a vacinação avançando no nosso país? Até que ponto a variante Delta traz temor para vocês, profissionais de saúde? Em relação à pandemia, né, em relação, digamos assim, ao quadro epidemiológico, né, a situação epidemiológica, contexto epidemiológico da pandemia, sim, né, a gente tem redução do número de óbitos, alguns já atribuem, digamos assim, a como se fosse um efeito direto da vacinação. Eu acho que a gente tem que ver isso com cautela. A gente já teve redução do número de óbitos, né, no Brasil, até uma redução maior do que nós estamos observando atualmente sem vacina. Então, a gente tem sim redução, pode ser já, digamos assim, por algum efeito, né, inicial da vacina, mas veja, nós ainda temos coberturas vacinais completas reduzidas, né, menos que 30% da população adulta está vacinada completamente, e a gente tem essa preocupação grande aí, né, de uma terceira onda, digamos assim, né, ou não de uma terceira onda, mas de aumentar o platô, né, porque na realidade a gente teve casos de óbitos elevados o tempo todo, né, desde março a gente
a gente está nesse sufoco, né? A pandemia no Brasil tem sido um sufoco permanente. E agora, com a variante Delta, o que a gente nota? A gente nota os hospitais lotados, os postos de saúde atendendo e testando casos positivos desde anteontem. Então, certamente tem aí um fenômeno, né? A gente precisa prestar atenção nele, né? A gente está vendo isso à nossa volta. Pessoas com Covid. O que tem sido interessante, né, e talvez esse seja um motivo de esperança, é que há uma diminuição dos casos graves, né, mas não das internações. Então é importante que se entenda, né, casos graves, talvez a gente possa afirmar uma certa redução, né, pelo menos por enquanto, mas não da necessidade de internações, o que significa que mais uma vez, nós podemos estar às vésperas daquele problema de pessoas precisando de leitos e não encontrando, né? Aquele desespero de pacientes, familiares, etc., pela busca de leitos. Por quê? Porque a gente estava assim, quase 2 anos depois da pandemia, a gente ainda não tem uma rede pública de saúde decente no Brasil, né? A pandemia ela não tem sido uma lição para que os governantes tenham invistam no SUS, né? Que o SUS passe a ser de fato uma política prioritária, né? Então esse é um temor da gente muito grande, né? E a variante Delta ela é mais transmissível, né? E a gente não sabe exatamente qual será a resistência das vacinas que nós temos, né? Na realidade, a população brasileira está mais vacinada com a Coronavac e com a AstraZeneca, pelo menos até o momento. Qual a resistência dessas vacinas à Delta, né? E hoje a gente tem já notícias de Israel, né? Que o país que vacinou com a Pfizer, né? Vacinou a população com a Pfizer, e também casos em Israel de Covid pela variante Delta. Então, esse é um problema, né? Então, veja, assim, as vacinas, né? Nós sempre dissemos isso, só para a gente repetir. As vacinas protegem contra casos graves, né? Contra óbitos. Não quer dizer que elas tenham efeito em relação aos casos que são mais leves, mas que requerem internação, né? Então, a gente precisa se preparar para isso, né? E a gente estava numa fase de muita euforia, né? Prefeitos, governadores já anunciando o dia do retorno, o dia do reencontro, e nada disso, né? Na realidade, assim, foram anúncios muito precipitados, né? Em função de 2 fatores, né? Primeiro que o Brasil é um país que vem tendo um ritmo de vacinação lenta, né? E segundo, porque a gente sabia que a gente tem variantes, né? Variantes circulando no mundo e no Brasil. A gente já sabia que a Delta estava aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo. Aqui no Rio de Janeiro, Lígia, o que tem freado o avanço da imunização é a incompetência do governo federal em distribuir doses das vacinas Pfizer que estão disponíveis em solo nacional. O governo do estado chegou a pedir um incremento no número de doses por conta justamente da proliferação local da variante Delta, mas parece que o aumento foi insuficiente em relação ao que foi requisitado. O prefeito da capital, Eduardo Paes, chegou até a anunciar um plano de reabertura gradual das atividades, incluindo a presença de público em estádios de futebol e em boates. Como é que você avalia o cenário do coronavírus aqui no Rio de Janeiro, Lígia? A atitude do Eduardo Paes pode ser considerada como responsável? Já dá para pensar no fim das restrições impostas pela pandemia? Olha só, parece sim, né, que existe um certo problema de distribuição do Ministério da Saúde, né, uma certa, digamos, um delay, né, um atraso na distribuição, mas que não atinge só o Rio de Janeiro, né? O Ministério da Saúde ele tem distribuído as doses de acordo com a população, exceto para o Amazonas, que houve, então,
uma política de favorecimento, no sentido assim, favorecimento no sentido positivo, né? Da distribuição de vacinas para o estado do Amazonas e também para as regiões de fronteira. Então, o Rio de Janeiro não é uma exceção. O que tem acontecido no Rio de Janeiro não é a primeira vez que a vacinação é interrompida, né? Na primeira vez, a prefeitura resolveu usar a segunda dose, né? Então, resolveu não guardar a segunda dose. E dessa vez, então, a prefeitura anuncia um calendário vacinal, né? Que vai, assim, avançando por idades, né? Por cada dia uma idade, sem que essas doses elas estejam disponíveis. Então, eu diria assim, é um erro de parte a parte, né? Sim, tem um problema do Ministério da Saúde, mas também é preciso assim, dizer que tem um problema da Prefeitura do Rio de Janeiro, né? A Prefeitura do Rio de Janeiro, ela vem vinculando esse avanço no calendário, né? Agora já estamos na idade tal, né? Já está na faixa dos 20 anos, né? Para dizer que é possível reabrir. É possível reabrir as atividades, é possível já programar grandes eventos, é possível abrir os estádios, é possível, inclusive, abrir boates, né? Então, eu penso assim, na realidade, falando sério, né, nem Ministério da Saúde, nem Prefeitura parecem muito preocupados com a situação de saúde, né? Parecem preocupados, assim, um em se defender, não, a gente está fazendo tudo certo, o outro em dizer que que o retorno está garantido porque nós somos campeões de vacinação. Não tem campeão de vacinação no Brasil. A vacinação ela está sendo centralizada pelo Ministério da Saúde e a distribuição obedece critérios populacionais. Então, a ideia assim, que o prefeito quer passar, que o Rio de Janeiro é mais competente do que São Paulo, por exemplo, né? Porque quando ele declarou, que coisa horrível, São Paulo tem mais 4 milhões de doses, vai passar na nossa frente. Não se trata de passar na frente, né? Um processo de imunização populacional, a gente tem que ficar feliz porque a população inteira precisa ser vacinada, sem o que não haverá nenhuma segurança para nenhum de nós que moramos aqui nesse país, né? Então, eu penso assim que é uma responsabilidade dupla, né? E eu espero que o Rio de Janeiro pare com essa corrida, né? Pare com essa corrida, que a cidade do Rio de Janeiro pare com a corrida, porque isso, sinceramente, não é compatível com as necessidades de saúde, né? Nós não precisamos correr para vacinar, né? Nós precisamos vacinar, que é um pouco diferente, né? Algo que me trouxe enorme esperança, Lígia, foi a notícia de que o desenvolvimento de uma vacina contra a Covid-19 pela Universidade Federal do Rio de Janeiro já está em estágio avançado, inclusive demonstrou eficácia para combater essa variante Delta. Eu gostaria muito que você, que é professora da UFRJ, Lígia, falasse sobre os estudos em torno desse imunizante. Já há uma previsão de quando essa vacina estará disponível para ser aplicada na população brasileira? Bom, essa sim é a grande notícia, né, da vacina produzida pela UFRJ, que começa seus testes, né, já com algum registro, né, de uma fase ainda preliminar na Anvisa, e a gente está muito orgulhoso, né, muito orgulhoso completamente, né, é um esforço que envolve pesquisadores de diversas áreas, desde a virologia até a engenharia, né, então muito importante para a gente. Mas esse processo é um processo demorado, né? Nós sabemos disso, até ela ser testada em seres humanos demora. Qual é a grande esperança que nós temos, né? É que ela seja uma vacina potente, que ela seja uma vacina com maior eficácia. Então, se isso acontecer, né, que a gente espera que sim, né, ela está desenhada para isso, né, tem esse objetivo, a gente vai ter uma vacina nacional e bastante eficaz.
Então, essa, digamos assim, é uma boa notícia, né? Uma boa notícia o Brasil estar envolvido, né, em todo esse esforço internacional de desenvolvimento de vacinas, né? Nós não podemos ser só compradores de vacinas, né? Nós precisamos ser desenvolvedores de vacinas e precisamos ser fabricantes de vacinas. Então, veja, olha só, por que a gente está dizendo que ainda demora um pouco, né? Porque essa é uma primeira etapa, né? Depois ela vai precisar ser testada em seres humanos e depois ela precisa ser fabricada. Então a gente ainda tem aí processos pela frente. Mas de qualquer maneira já é uma excelente notícia, né? Uma excelente notícia que a gente está conseguindo fazer ciência nesse momento de tanto corte de recursos para a ciência e de tanto ataque, né? De ataque político às instituições científicas, né? Vide o ministro da Educação dizendo que a universidade tem que ser para poucos, né? Na realidade é o contrário, né? Esse anúncio da vacina da UFRJ mostra o contrário, né? Como que a universidade tem que ser para muitos, para que ela tenha compromissos, né? Compromissos sociais claros, explícitos, né? Como é essa demonstração. Como é que você observa a situação do Hospital do Fundão, Lígia, que sempre foi uma unidade de referência aqui no Rio de Janeiro, mas atualmente passa por um cenário de abandono provocada pela falta de recursos disponibilizados pelo governo federal para financiamento da unidade? Como anda atualmente o panorama do Hospital do Fundão, Lígia? Explica aqui para os nossos ouvintes, por favor. Bom, então a gente falou de um aspecto muito positivo, né, desenvolvimento da ciência, e agora essa sua pergunta nos leva para uma tristeza, né? Para falar do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho. A universidade tem vários hospitais, né, alguns nem tão assim conhecidos, né, mas a maternidade escola, que fica em Laranjeiras, é um hospital da universidade, o Instituto de Pediatria Martagão Gesteira é da universidade. Então a universidade tem alguns outros estabelecimentos hospitalares, não só o Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, mas o hospital ele é o maior, né? Então é o que mais conhecido, é o que torna visível, né, o fato da universidade ter hospital. Então, o Hospital Clementino Fraga Filho já foi o melhor hospital do Brasil, eu não estou exagerando, o melhor hospital do Brasil, e atualmente ele passa assim, por uma situação de muitas dificuldades, né? Muitas dificuldades. Assim, não houve modernização do hospital, o hospital sucateou, e o hospital hoje funciona com 1/3 dos leitos que ele já teve. Então, assim, quando uma instituição de saúde ela reduz sua capacidade instalada, fica muito difícil, né? Muito difícil para ela ser financiada. Porque o financiamento existente no Brasil ele está relacionado com a produção de atividades para a saúde. E como o hospital produz pouco, ele recebe pouco. Então, a gente está nesse círculo, né? Nesse ciclo, que é um ciclo muito desfavorável, né, para um hospital que ele perdeu, né, o tipo de financiamento, padrão de financiamento, ele desfavorece perdedores, né, e ele favorece quem tem mais capacidade de produção de atividades, que não tem sido o caso do hospital. Durante a pandemia, a gente conseguiu expandir um pouquinho, né, o número de leitos, mas bem pouquinho, contratando pessoal, tal como outros serviços públicos fizeram, né, Fiocruz, etc., contratando pessoal precarizado, né, com vínculos precários. Toda a expansão da capacidade instalada pública, ela se deu nessas bases, né, na com fundamento, né, na contratação de pessoal com vínculos precários, e agora esses vínculos precários, eles têm um tempo determinado, né?
eles ficam sempre eternamente precários, mas com tempo determinado. Isso para a universidade é fatal, né? Porque a universidade ela tem lá suas regras de contratação para contratação de pessoal e a gente está com o risco de perder esse pouquinho que nós ganhamos durante de expansão de capacidade instalada que nós ganhamos durante a pandemia. Então, uma situação péssima, né? Porque qual é a esperança que nós temos em relação ao hospital? A esperança que nós temos é que se com a expansão da capacidade instalada, progressiva, a gente retorne ao papel que um hospital universitário deve ter, né? Que é o da pesquisa, que é o da produção de atividades mais complexas, né? Que, enfim, que é devolver para a cidade, né? E para o Estado um hospital que nós já tivemos, né? Um hospital que era o principal hospital do Rio de Janeiro em termos da sua excelência, né? A esperança é devolver para a cidade a excelência de hospitais universitários, né? De hospital universitário do UFRJ, que tem um quadro clínico fantástico, né? Professores, médicos e alunos, né? Residentes, etc. Então, a gente tem esse potencial não realizado. Nós fomos surpreendidos essa semana, Lígia, com a notícia de que a UFRJ retomou as negociações para a adesão à empresa brasileira de serviços hospitalares, a EBSER, empresa pública de direito privado vinculada ao Ministério da Saúde. O professor Carlos Weiner tem sido um crítico feroz dessa iniciativa. Inclusive, ele conversou conosco a respeito desse tema. Qual é a sua avaliação, Lígia, para essa iniciativa da reitoria da UFRJ de discutir essa adesão à empresa brasileira de serviços hospitalares? Isso sinaliza, de alguma forma, um apoio à gestão do Jair Bolsonaro? É algo que pode trazer ganhos para a universidade? Bem, então vamos falar, né, sobre esse tema que é polêmico, que é a empresa brasileira de serviços hospitalares. Primeiro, é preciso, assim, se entender que a empresa brasileira de serviços hospitalares foi criada pelo ministro da Educação, Fernando Haddad, e ela é uma empresa estatal. Então, teve muita polêmica em torno da criação dessa empresa brasileira de serviços hospitalares, etc., mas ela é uma criatura do governo do PT, né, de um governo petista, e a ideia dela é ser uma empresa, ela é uma empresa estatal. Portanto, a ideia que a EBSER privatiza, ela é alguma coisa assim que precisa ser comprovada. A maior parte dos hospitais universitários no Brasil, de universidades federais, estão sob gestão da EBSER e nem por isso privatizaram ou deixaram de ser públicos, ou a população os compreende como privados de maneira alguma. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que na UFRJ, realmente, a polêmica é muito grande, né? Nós somos a maior universidade federal do país, a não maior em número de alunos, né? Mas talvez a maior, assim, em termos de pesquisa, etc. Então, ok, né? Uma polêmica muito grande e sempre, assim, não, a UFRJ não pode aderir à EBSER porque a EBSER é uma proposta privatizante. E olha só, claro que é, no seguinte sentido, a ideia de uma administração que não seja própria, ela é filiada, né, ao New Public Management, ou seja, ela tem uma filiação clara, tem uma digital clara. Entretanto, o que nós temos nesse momento são funcionários contratados exatamente sobre esse signo. E são mais precarizados ainda do que se fossem contratados pela EBSER. A EBSER faz concurso e paga por CLT. O que nós temos hoje são uma parte dos funcionários contratados por prestação de serviço e outra parte contratados por uma empresa que é ou do município ou vinculada à Fiocruz. Então, veja, assim, todos os novos funcionários estão contratados sob regimes precários, inclusive não só na UFRJ, não só nas universidades, enfim, isso é uma realidade hoje dos serviços públicos de saúde.
Só quem é velho no sentido da idade, é que tem contrato sob o RJU, que, de fato, é um contrato muito mais protegido, né? É um contrato, inclusive, muito adequado, mais adequado, para se a gente pensar o que é serviço público de saúde, quais são os compromissos públicos dos serviços de saúde, mas contanto que os profissionais de saúde trabalhem em regime de dedicação exclusiva, não é? Não é esse o caso. No Brasil, hoje, os profissionais de saúde preferem ter múltiplos vínculos, têm múltiplos vínculos. A ideia é que você consegue ter uma remuneração maior somando todos esses vínculos. Então, ficou super difícil, né? É super difícil, nós estamos diante assim, de um dilema, né, na UFRJ, de fato estamos diante de um dilema. Esses funcionários precarizados, eles não ficarão na universidade, e a gente abriu alguns leitos, né, durante a pandemia da Covid, com muita dificuldade, e se não tiver gente para trabalhar nesses leitos, eles vão fechar. Então, a gente precisa pensar sobre isso, né? Qual o nosso compromisso, afinal? Nós temos compromisso com os funcionários ou nós temos compromisso com a saúde, né? Como combinar um compromisso com outro compromisso? Em que tempos, né? Em que momentos? Quais são as táticas e qual é a estratégia, né? Então, esse é um debate, a universidade ainda não está debatendo isso, portanto, eu acho que é uma precipitação, né, dizer que isso seria, digamos assim, imagina, um apoio à gestão do Bolsonaro. Claro que não, né? Nós somos uma universidade completamente posicionada, né? Tanto cientificamente quanto socialmente, não temos nenhuma possibilidade de apoiar esse governo, né, de maneira alguma, pelo contrário. E o que pode trazer ganhos para a universidade? Não, né? Veja, não é um problema de ganho, é um problema de tática, né? Nesse momento, é importante manter os leitos abertos, não é? É importante que a gente tenha expansão do público, né? Numa cidade, num estado que nós temos rede DO, que nós temos grandes grupos econômicos aí concorrendo, que nós temos grandes grupos econômicos, esses sim se expandindo, né, a olhos vistos. Então, essa é uma pergunta, né? É uma pergunta que nós temos que nos fazer de maneira muito honesta, né? Então, acho que a universidade precisa produzir conhecimento sobre esse tema, né? E trazer esse debate de uma maneira apropriada, para que todos participem, né? Não é um debate só da universidade, é um debate da sociedade. Lígia Bahia, mais uma vez, muito obrigado por esse diálogo que você estabeleceu conosco aqui mais uma vez. Eu quero deixar aqui a você um meu forte abraço e te desejar um ótimo dia de trabalho. Não, eu é que agradeço muito mais uma vez, né? Sinceramente, a gente aprende muito vindo aqui, né? E tendo que responder a essas perguntas super difíceis, né? Então, eu agradeço muito pelo aprendizado, agradeço muito pelo diálogo e, assim, acho que é super importante, né, manter esse foco na saúde que o Faixa Livre tem concedido, né? É um tema muito importante. Então, agradeço também a abordagem dos problemas, né? Uma abordagem, de fato, mais complexa, né? Como tem que ser, né? Assim, evitando essas simplificações, né? Então, muito obrigada. Conversamos aqui com a médica e professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Lígia Bahia. Vamos agora a um novo intervalo, voltaremos daqui a pouquinho. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, e agora eu saúdo o historiador e pesquisador sobre favelas, direitos humanos e segurança pública, diretor da ONG Redes da Maré, Edson Diniz. Edson Diniz, bom dia. Bom dia, Anderson, bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês novamente, uma alegria poder contribuir com o programa que é tão importante, ainda mais nesses momentos que a gente vive, né? Edson, muito obrigado por mais uma vez você se dispor a conversar conosco aqui no Faixa Livre.
Edson, nesta quinta-feira, dia 12, é celebrado no nosso país o Dia Nacional dos Direitos Humanos, que foi instituído em 2012 em homenagem à líder sindical Margarida Maria Alves, assassinada nessa data no ano de 1983. A grande questão, Edson, é que, infelizmente, parece que não há muito o que comemorar hoje. O desrespeito aos direitos humanos se acentuou nessa gestão do senhor Jair Bolsonaro. O presidente incentiva especialmente a violência policial contra as populações pretas e periféricas. O que esse Dia Nacional dos Direitos Humanos representa em um país como o Brasil, Edson? Bom, Anderson, essa é uma data muito importante, né? Que a gente precisa realmente celebrar, precisa refletir muito sobre ela. Como você disse, né? A gente tem um momento muito difícil, né, para o povo brasileiro, onde os direitos humanos são cada vez mais desrespeitados, né? O próprio aumento do feminicídio, o desrespeito às populações pobres, às pessoas negras, continua muito forte, não é? Apesar dos avanços que a gente teve nos últimos tempos, a gente ainda precisa avançar muito, né? Para entender a importância de você garantir que as pessoas tenham direitos e que esses direitos sejam respeitados, né? A gente não tem como construir uma democracia se os direitos mais básicos eles não estão garantidos. Ou então você tem esses direitos garantidos na Constituição, mas na prática eles acabam sendo agredidos, né? Esquecidos, violados. E como você bem disse também, a gente está num governo, que é o governo Bolsonaro, que é um dos governos que mais desrespeita os direitos humanos no Brasil, né? Não só desrespeita, mas como incentiva também esse desrespeito. Então a gente tem um aumento da violência cada vez maior e uma omissão do Estado também na mesma medida. Então a gente precisa, nesse dia 12, tá não só comemorando, mas de fato está questionando como que anda, né, o cumprimento dos direitos humanos no Brasil e como que a gente tem que continuar caminhando, continuar pressionando o Estado, os governos, os parlamentares, a justiça, né, a polícia, para que esses direitos sejam realmente cumpridos e que a gente tenha a nossa democracia plena para todos, né, todos e todas. Quem é que mais atenta contra os direitos humanos no Brasil, Edson? Essa ideia de que o Estado é quem mais fomenta o desrespeito às regras mais básicas de convivência, de cidadania, está correta? É o Estado o principal vilão dos direitos humanos? Bom, Anderson, eu não tenho dúvida que o Estado tem uma responsabilidade muito grande na questão do desrespeito aos direitos humanos, né? Certamente o aparelho de Estado brasileiro, e herdamos esse aparelho, né, da ditadura militar, e mesmo com a Constituição de 88, esse Estado é um Estado ainda conservador, repressor. Só a gente vê aí as manifestações pacíficas, né, que aconteceram no ano passado, esse ano, contra algumas ações e atitudes do governo Bolsonaro, que foram duramente reprimidas, né, com gente ferida e tudo mais. Então, isso demonstra que o Estado brasileiro é um Estado repressor, sim, é um Estado ainda antidemocrático, e que com o seu aparato de segurança tem violado os direitos humanos, como eu falei agora, a gente estava falando agora há pouco, né? E a gente está num governo que é um governo cuja orientação é de desrespeito realmente aos direitos básicos, direitos humanos da população, sobretudo a população pobre, periférica, negra, né? Então, embora a gente também tenha uma sociedade, né, que também é muito violenta, a gente sabe que no Brasil morrem aí mais de 50 mil pessoas por ano por arma de fogo, né? Então, isso significa que nós somos uma sociedade também violenta, não significa que o Estado só é violento, mas a sociedade também é, mas o Estado, ele teria que cumprir um papel, um outro tipo de papel, né? Sobretudo no campo da segurança pública, na garantia dos direitos, que pudesse reverter esse quadro. Mas o que a gente tem é muito pelo contrário, né? As ações do Estado brasileiro acabam fomentando, gerando
mais violência do que paz, né? E no município do Rio de Janeiro, Edson, como anda o cenário relacionado à proteção dos direitos humanos? Dá para dizer que a situação por aqui é mais grave que na maioria absoluta dos municípios do país? O município do Rio de Janeiro e também o estado, né? Mas o município, talvez, como o Rio de Janeiro é uma cidade cosmopolita, né? E tudo que acontece aqui reverbera, né, no Brasil, talvez isso fique mais evidente. Mas o Rio de Janeiro realmente vive uma situação muito, muito delicada já há muito tempo, né? A gente tem uma série de governos estaduais, municipais, que tem ou se omitido da questão da segurança pública, né, caso das prefeituras, ou um Estado que tem adotado nos últimos anos uma política de segurança completamente equivocada, né, uma política baseada na ideia da guerra às drogas, da entrada violenta nas periferias e favelas, do desrespeito à população negra, da população pobre. Então, realmente o cenário relativo aos direitos humanos aqui no Rio de Janeiro é realmente grave. E aí a gente precisa realmente discutir uma outra, um outro tipo de segurança pública, um outro tipo de atuação da justiça, da própria polícia, né, que acaba muitas vezes reproduzindo a violência sobre os mais pobres, né, sobre as populações que mais sofrem no cotidiano com essa falta de respeito aos direitos humanos. A gente tem, por exemplo, nas favelas, na Maré, que é onde eu mais conheço, muitas operações policiais que resultam em mortes, né, que resultam em graves ameaças à vida, desrespeito ao patrimônio, invasão de casas sem nenhuma sem mandato judicial, enfim, uma série de garantias que estão na Constituição que são violadas cotidianamente aqui no Rio de Janeiro. Então, realmente, o cenário é muito preocupante. Isso não é de agora, isso já vem há alguns anos, e a gente precisa se colocar contra, né? Porque essa política de segurança que só gera morte, que só gera a ideia da guerra, a ideia da invasão, né, de que você vai acabar com o crime, se for mais violento com o crime, é completamente equivocado. Isso se faz há mais de 50 anos e nunca trouxe nenhum resultado, né? Pelo contrário, só trouxe mais violência, que inclusive atinge os próprios agentes de segurança também, né? A nossa produtora Celeste Sintra nos lembra aqui, Edson, que vocês lá no Redes da Maré vêm desenvolvendo já há alguns anos um excelente trabalho na área dos direitos humanos, oferecendo auxílio aos moradores do complexo de favelas, produzindo estudos a respeito do tema. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre o trabalho que vocês lá do Redes da Maré têm desenvolvido nesse sentido, de valorizar a proteção aos direitos humanos, de oferecer abrigo a essas pessoas que constantemente se veem sob o jugo preconceituoso e violento do Estado. Lá na Redes da Maré, a gente tem um eixo de trabalho, né, que é o eixo de segurança pública e acesso à justiça, que vem trabalhando já também há algum tempo na garantia de direitos dos moradores da Maré, né? Como eu falei um pouco antes, sobretudo nas operações policiais, né, que são operações quase sempre violentas e que desrespeitam os direitos básicos dos moradores, a gente então procura fazer um trabalho de acolhimento desses moradores que muitas vezes não têm acesso à justiça, né? A justiça ainda é muito distante do morador da favela, por ser cara, né? E pelos seus caminhos que são realmente difíceis, né? Não é fácil para uma pessoa da Maré entrar na justiça, porque você tem os custos, você tem aí um advogado, você tem os caminhos que nem sempre são tão conhecidos, enfim. E aí a gente procura fazer esse acolhimento, a gente tem um apoio jurídico, né, para os casos mais graves, a gente tem um apoio psicológico, a gente procura encaminhar para a Defensoria Pública, enfim, tem um trabalho realmente de valorização aí da proteção dos direitos humanos na Maré. A gente tem feito também, a partir do eixo de segurança da Redes,
um boletim de segurança. Para quem quiser conhecer, ele fica no nosso site, o site da Redes da Maré, né? Só colocar aí no buscador, que vocês podem encontrar, pode baixar, é de graça. E a gente inclusive lançou agora há pouquinho, mais uma atualização desse boletim de segurança pública, falando exatamente do período da pandemia. E mesmo com a pandemia, e mesmo com o Supremo Tribunal Federal tendo proibido ações policiais durante a pandemia, por uma série de questões, né? Inclusive essas ações acabavam atrapalhando o trabalho que a gente tem feito, que outras instituições têm feito de ajuda à população, ajuda com cesta básica, né? E outras ações, justamente para proteger a população que ficou sem trabalho, ficou sem comida. Então essas ações acabavam atrapalhando a nossa ajuda e a ajuda de outras instituições e pessoas para a população. Então, mesmo com o Supremo Tribunal Federal tendo proibido as ações, né, só poderia fazer ações excepcionais, essas ações continuaram muito violentas. Vocês devem lembrar o caso do Jacarezinho, né, onde mais de 20 pessoas ali foram assassinadas numa operação da Polícia Civil, que foi uma operação realmente muito violenta, né? Então, no caso da Maré, no caso da Redes da Maré, a gente tem esse eixo de trabalho, eixo de segurança pública, que trata dessa questão específica e procura ajudar e proteger os moradores e garantir os direitos mais básicos deles. E durante a pandemia, Edson, vocês intensificaram esse trabalho de alguma forma? O que vocês fizeram para tentar minimizar o sofrimento da população da Maré nesse período de enormes dificuldades para todos nós? Bom, Anderson, durante a pandemia, a gente realmente redirecionou o trabalho da Redes da Maré, principalmente para atender a emergência, né, que se instalou na Maré a partir do fechamento, né, do comércio. As pessoas perderam emprego, perderam renda, e a fome voltou a ser uma companheira indesejável das pessoas, né? Então, a gente fez uma campanha bem grande, né, de mais de um ano. Conseguimos arrecadar muitos donativos, né, desde de itens de higiene até cestas básicas, para fazer a distribuição para as famílias da Maré. Mais de 50 mil pessoas foram atendidas aí nesse processo, justamente porque o Estado, mais uma vez, ele não garantiu o básico, né, que é a alimentação para as pessoas durante esse período que nós ainda vivemos, né, da pandemia. Então a gente realmente fez esse trabalho. A gente também fez um trabalho de conscientização e de proteção das pessoas ali na Maré, né, por conta do contágio. A Maré sofreu muito com o contágio, algumas pessoas morreram, né, por conta da Covid. E a gente conseguiu, uma parceria com a Fiocruz, por exemplo, e depois com a Secretaria Municipal de Saúde, colocar postos de testagem. E agora, umas 2 semanas atrás, a gente fez uma intensa campanha, conseguimos vacinar 36 mil moradores da Maré com a primeira dose da vacina, né? De novo, numa parceria que envolveu a Fiocruz, a Secretaria Municipal de Saúde, a Secretaria Municipal de Educação, né? As escolas da Maré também participaram muito bem desse processo, inclusive as professoras, diretoras, né? Pessoal e os profissionais de educação estiveram nas escolas, abriram as escolas para receber os moradores. Então a campanha realmente foi um sucesso muito grande. Enfim, a gente teve que readaptar o trabalho da Redes para tentar minimizar aí o sofrimento dessa população que no seu cotidiano, né, já tem muitos dos seus direitos negados, como a gente acabou de falar agora há pouco. Eu quero finalizar, Edson, com uma mensagem sua nesse dia tão importante. Qual é o recado que o Redes da Maré tem a dar para a população brasileira que vê seus direitos básicos sendo ignorados dia após dia? Bom, Anderson, eu acho que a primeira coisa é reconhecer a importância da gente defender os direitos humanos, né? A gente ouve muita coisa errada sobre o que é direitos humanos, né? Enfim, o que mais a gente ouve é que direitos humanos é direito para bandido, né?
para proteger o crime, e não é nada disso, né? Muito pelo contrário, direitos humanos é para proteger a dignidade e a vida de todos os seres humanos, né? Então, é uma condição básica para que a gente viva na nossa sociedade contemporânea, e ele protege a todos, né? Por isso que é tão importante que a gente esteja na luta para garanti-los, para que realmente os direitos à vida, né, à dignidade, eles sejam praticados no nosso cotidiano. Então é importante que a população brasileira lute por esses seus direitos, né? Não aceite que esses direitos sejam violados sob nenhuma hipótese. É preciso que a gente garanta que os direitos humanos eles realmente existam e realmente eles possam proteger e garantir que a gente tenha uma vida boa, né? Uma vida que seja interessante para todos nós. Então, nesse dia 12, que é um dia de comemoração, mas é também um dia de muita luta, é um dia da gente cobrar do Estado, cobrar dos nossos representantes no Estado, que eles cumpram também o seu papel de garantir que a população brasileira realmente tenha os seus direitos respeitados, né? Edson Diniz, mais uma vez, muito obrigado por esse diálogo aqui no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar meu forte abraço. Bom, Anderson, eu que agradeço o convite de estar aqui no Faixa Livre. É sempre um prazer, né? Sempre que vocês me chamarem eu venho, porque eu acredito muito em programas como esse, né? Que estão aqui na luta pela democracia, na luta pelos direitos humanos, não abrindo mão, né, de estar defendendo a população que mais precisa. E nesses tempos tão difíceis, né, nesses tempos de governo Bolsonaro que tem desrespeitado os direitos humanos, que tem proposto um completo retrocesso no Brasil, né? A gente assistiu, inclusive, o desfile aí dos tanques de guerra lá no Palácio do Planalto, enfim, com cheiro de intimidação, né? Então a gente precisa realmente estar muito atento para que a nossa democracia, que ainda é muito frágil, muito jovem, ela não se perca, né? Então, programas como Faixa Livre são programas muito importantes para a gente nesse momento. Então, eu agradeço mais uma vez, bom dia para todo mundo e a gente se vê aí na luta. Um abraço. Conversamos aqui com o historiador e pesquisador sobre favelas, direitos humanos e segurança pública, diretor da ONG Redes da Maré, Edson Diniz. Vamos agora encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui ligadinhos na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do nosso programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!